Qual foi o maior erro de arbitragem contra o Corinthians em cada um dos últimos 10 anos? 2015 a gente já começa com 2 erros no mesmo jogo. Corinthians e São Paulo pela Libertadores, jogo no Morumbis. O Corinthians tem 2 jogadores expulsos. Emerson Sheik no primeiro tempo, depois de ser pisoteado pelo Rafael Tolói e ele simular que levou um trançapé. E no segundo tempo, o Mendonça também é expulso depois de um suposto tapa no rosto do Luiz Fabiano. Um tapa que não chegou nem perto de acertar o atacante tricolor. Em 2016, vamos com um lance que ficou muito marcado na mente do corintiano, até porque marcou a primeira lei do ex de Paulo Guerreiro contra o Corinthians. Cobrança de falta pro Flamengo, tinham 3 jogadores impedidos e o Guerreiro, que estava muito à frente da zaga do Corinthians, cabeceia livre pra dentro do gol. 2017 vocês vão ter que perdoar a gente e desempatar aí nos comentários. Tem 2 erros muito claros que não tem como a gente decidir qual é pior. A expulsão do Gabriel no Campeonato Paulista, onde o Maicon faz a falta e ele acaba sendo expulso ainda no primeiro tempo no derby contra o Palmeiras, ou o impedimento de 3 metros do Jô, onde ele tá muito atrás da linha da bola e o Bandeirinha anula o que seria 1 a 0 do Corinthians contra o Flamengo. 2018, mais um ano que ficou marcado por vários erros de arbitragem, a gente acabou ficando com o gol que não foi dado pro Corinthians na finalização do Danilo contra o São Paulo. O Danilo recebe dentro da área, finaliza e o Jean vai tirar a bola muito dentro do gol. O cenário ainda fica pior porque além de ser um clássico, tinha um auxiliar de arbitragem do lado da trave e ele não deu nada. 2019, semifinal do Campeonato Paulista, no Pacaembu, o Santos amassando o Corinthians, tinha acabado de fazer 1 a 0 e na sequência o Ramiro sofre um pênalti escandaloso dentro da área e já tinha VAR, que não foi chamado e nem marcado o pênalti. 2020, um dos mais bizarros que vai aparecer nessa lista, o Corinthians disputava contra o América Mineiro uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e foi eliminado porque o juiz da partida deu um pênalti que a bola bate na mão do Lucas Piton, mas ele estava de costas, não viu o lance, não acompanhou a jogada e mesmo assim o árbitro teve a pachorra de marcar esse pênalti. Em 21, Corinthians e Internacional se enfrentavam na Química Arena quando foi assinalado um pênalti pro Internacional. O VAR foi conferir e o jogador que sofreu o pênalti estava impedido. O que isso fez na jogada? Absolutamente nada. O árbitro manteve a decisão de campo, deu o pênalti, o Internacional marcou o gol. A mão do Léo Pereira na final da Copa do Brasil de 2022 é um absurdo, mas dá uma pequena margem de interpretação. O que não dá interpretação é o gol anulado do Corinthians contra o Goiás. O Yuri Alberto estava claramente em condição legal. O árbitro de vídeo, quando foi traçar as linhas, traçou de uma forma extremamente equivocada e acabou anulando o gol do Corinthians no finalzinho daquele jogo. Todo corintiano já teve que ouvir o papinho do gremista que perdeu o Campeonato Brasileiro de 2023 por causa de uma mão do Yuri Alberto no 4 a 4 do primeiro turno, mas ele sempre se esquece que no segundo turno, na reta final do campeonato, o Matheus Bidu foi calçado dentro da área de maneira muito clara e o juiz não marcou a penalidade. Na sequência, o Bruno Mendes dá um carrinho e é expulso de campo. O Corinthians tem que jogar com 10 jogadores e ainda assim vence a partida com o gol do Romero. E para finalizar o ano passado, em jogo entre Fortaleza e Corinthians, no finalzinho do primeiro tempo, o Breno Lopes dá um soco na cara do Mateuzinho, o que não é nem recomendado no árbitro de vídeo, ele não toma nem cartão, não é nem falta. Ele poderia ter sido expulso naquele momento e o Corinthians talvez vencesse aquele jogo.